Quando minha esposa e eu nos mudamos para nossa aconchegante casa no subúrbio, estávamos animados para começar um novo capítulo em nossas vidas. O bairro era tranquilo, os vizinhos pareciam amigáveis e nossa casa parecia o lugar perfeito para criar nossa filha pequena, Lily. Mal sabíamos que nosso senso de segurança seria destruído por uma série de eventos aterrorizantes envolvendo um vizinho que nos observava nas sombras. Tudo começou em uma fresca noite de outono. Eu estava na cozinha lavando a louça, enquanto Lily brincava na sala de estar. Minha esposa, Emily, estava no andar de cima guardando as roupas. O sol havia acabado de se pôr, lançando sombras pelo quintal. Olhei pela janela acima da pia e vi um homem parado na calçada do outro lado da rua, olhando fixamente para nossa casa. A princípio, não pensei muito nisso. Talvez ele estivesse apenas caminhando e, por acaso, parou por um momento. Mas, com o passar dos dias, comecei a notar sua presença com mais frequência. Todas as noites, por volta do mesmo horário, ele aparecia parado ali, com as mãos nos bolsos, observando nossa casa. Você notou aquele cara do outro lado da rua? Perguntei a Emily uma noite, enquanto nos sentávamos para jantar. Ele está sempre olhando para nossa casa. Emily pareceu preocupada. Não, eu não o vi. Talvez ele seja só um vizinho curioso sobre a nossa família. Talvez. Respondi, tentando afastar a sensação de desconforto, mas lá no fundo, sentia que algo estava errado. À medida que as semanas passavam, a presença do homem se tornava cada vez mais perturbadora. Ele começou a aparecer em horários estranhos, às vezes de manhã cedo ou tarde da noite. Ele nunca se aproximava da casa, mas sua constante vigilância me fazia sentir exposto e vulnerável. Uma noite decidi confrontá-lo. Esperei junto à janela, observando-o aparecer. E, como de costume, assim que o sol se pôs no horizonte, ele apareceu. Respirei fundo, peguei meu casaco e saí de casa. Ei! Chamei enquanto atravessava a rua. Posso te ajudar com alguma coisa? O homem se virou para mim, com uma expressão inexpressiva e olhos frios. Não, só estou dando uma volta, disse ele, em um tom baixo e monótono. Você tem observado a minha casa. Falei, tentando manter a voz firme. Tem algum motivo para isso? Ele deu de ombros. Sou apenas um vizinho curioso. Não vejo mal nisso. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Havia algo estranho nele. Algo que fazia meus instintos gritarem para que eu me afastasse. Bem, isso está me incomodando e a minha família também. Agradeceria se parasse. Ele me encarou por um longo momento antes de acenar com a cabeça. Tudo bem, vou levar isso em consideração. Observei enquanto ele se afastava, meu coração batendo forte no peito. Esperava que aquilo fosse o fim, mas não conseguia me livrar da sensação de pavor que permanecia. Os dias seguintes foram tranquilos. Não vi o homem e comecei a relaxar, achando que ele havia levado minhas palavras a sério. Mas certa noite, tudo mudou. Emily e eu estávamos na cama, quase adormecendo, quando ouvimos um barulho lá fora. Era um som suave, como se alguém estivesse batendo levemente na janela. Meu coração disparou enquanto eu me levantava e me aproximava da janela. Afastei levemente a cortina e olhei para fora. Lá estava ele, parado em nosso quintal, bem ao lado da janela do quarto de Lily. Seu rosto estava a poucos centímetros do vidro, espiando para dentro. Meu sangue gelou e senti uma onda de raiva e medo. Emily, chame a polícia, sussurrei com urgência. Ele está aqui. Emily pegou o telefone e discou para a polícia, sua voz tremendo enquanto explicava a situação. Coloquei meu casaco rapidamente e corri para o andar de baixo, determinado a confrontá-lo de uma vez por todas. Saí pela porta da frente, meus olhos varrendo o quintal. O homem havia sumido.
mas eu podia ouvir o farfalhar das folhas nas proximidades. Corri para o lado da casa, com o coração batendo forte nos ouvidos. Cheguei à janela de Lily e vi que estava ligeiramente aberta. A tranca havia sido forçada. Senti uma onda de pânico. Lily, chamei, correndo para o quarto dela. Ela ainda dormia, a salvo e tranquila, mas a visão daquela janela aberta me encheu de terror. A polícia chegou poucos minutos depois e expliquei tudo a eles. Eles vasculharam a área, mas não encontraram sinal do homem. Nos garantiram que fariam patrulhas mais frequentes pelo bairro e nos aconselharam a instalar câmeras de segurança. Nos dias que se seguiram, fizemos de tudo para proteger nossa casa. Instalamos câmeras, reforçamos as janelas e nos certificamos de que todas as portas estavam trancadas à noite. Mas a sensação de segurança que antes tínhamos havia desaparecido. Uma noite, enquanto revisava as filmagens de segurança, vi algo que me fez gelar meu sangue. A câmera capturou o homem parado do lado de fora da nossa casa, nos observando. Ele estava lá todas as noites, sempre à espreita, oculto nas sombras. Mostrei as imagens à polícia, que prometeu manter uma vigilância mais atenta no bairro. Também nos aconselharam a pedir uma ordem de restrição, caso identificássemos o homem. A situação atingiu um clímax em uma noite de tempestade. Emily e eu estávamos assistindo TV na sala de estar, quando ouvimos um barulho alto no andar de cima. Corremos para o quarto de Lily e encontramos a janela estilhaçada, com o vento e a chuva entrando. Corri para fora com uma lanterna na mão, determinado a pegar o homem de uma vez por todas. Vasculhei o quintal, a luz cortando a escuridão, mas ele não estava em lugar nenhum. Senti uma presença atrás de mim e me virei, iluminando as árvores com a lanterna. Lá estava ele, parado à beira da floresta, me observando. "Fique longe da minha família", gritei, com voz trêmula de raiva e medo. Ele não respondeu, apenas se virou e desapareceu entre as árvores. Fiquei ali por um momento, a chuva encharcando minhas roupas, antes de voltar para dentro. A polícia chegou logo depois e fizemos mais um relato. Eles aumentaram as patrulhas e contratamos uma empresa de segurança para monitorar nossa casa. O homem nunca mais voltou, mas o medo que ele deixou para trás continuou a nos assombrar. Emily e eu não conseguíamos nos livrar da sensação de estarmos sendo observados. Cada rangido e sombra nos faziam pular, e o senso de segurança que um dia sentimos em nossa casa havia desaparecido por completo. Eventualmente, decidimos nos mudar, na esperança de deixar aquele pesadelo para trás. Quando me mudei para o antigo prédio de apartamentos, fui atraído pelo seu charme histórico e pelo aluguel acessível. O prédio estava situado em um bairro tranquilo, e os moradores pareciam bastante amigáveis. Mas havia algo que não conseguia ignorar: os barulhos estranhos que vinham do porão à noite. Tudo começou logo depois que eu me mudei. Eu estava deitado na cama, lendo um livro ou assistindo TV, quando eu ouvi um som baixo e rítmico, vindo debaixo do chão. No início, pensei que fosse apenas o prédio se acomodando ou os canos batendo, mas os ruídos eram regulares e muito deliberados para isso. Uma noite, decidi investigar. Peguei uma lanterna e desci a estreita escada que levava ao porão do prédio. O ar era úmido e abafado, e as lâmpadas fracas projetavam sombras assustadoras nas paredes. Caminhei por um labirinto de salas de armazenamento, seguindo o som. No fim do porão, encontrei uma pesada porta de madeira entreaberta. O som estava mais alto ali, e eu conseguia ouvir vozes distantes murmurando atrás da porta. Meu coração acelerou quando empurrei a porta e iluminei o interior com minha lanterna. Para minha surpresa, a sala estava vazia, exceto por alguns móveis antigos e caixas empoeiradas.
Os barulhos pararam, e o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Senti um arrepio percorrer minha espinha quando dei um passo para dentro, as tábuas do assoalho rangendo sob meus pés. Olá, chamei, minha voz ecoando na sala vazia. Não houve resposta, apenas o som abafado da minha própria respiração. Revirei a sala, mas não encontrei nada fora do comum. Sentindo-me um pouco tolo, decidi voltar para o meu andar de cima. Ao me virar para sair, notei uma pequena porta trancada em um canto da sala. A curiosidade falou mais alto e me agachei para inspecioná-la. O cadeado estava velho e enferrujado e parecia não ter sido aberto há anos. Tentei puxar a porta, mas ela não se mexeu. Frustrado, fiz uma anotação mental para perguntar ao proprietário sobre isso depois e voltei ao meu apartamento. Na manhã seguinte, fui até o escritório do proprietário e mencionei os ruídos e a porta trancada no porão. Ele me olhou com uma expressão confusa. Aquela porta não é usada há décadas, disse ele. Não há nada lá, apenas algumas salas de armazenamento antigas. Quanto aos barulhos, provavelmente é o prédio se acomodando. Esses lugares antigos têm o costume de fazer sons estranhos. Assenti, mas não consegui afastar a sensação de que havia mais naquela história. Naquela noite, os ruídos voltaram, mais altos e insistentes do que antes. Fiquei deitado na cama, encarando o teto, minha mente correndo com pensamentos sobre o que poderia estar causando aquilo. Alguns dias depois, conheci uma vizinha, uma senhora idosa chamada Senhora Thompson. Ela morava no prédio há mais de 30 anos e conhecia bem sua história. Decidi perguntar a ela sobre o porão. Você já ouviu barulhos estranhos vindo do porão à noite? Perguntei. Os olhos da Senhora Thompson se arregalaram e ela olhou ao redor, nervosa. Você também ouviu? Ela sussurrou. Assenti, sentindo um calafrio de desconforto. Sim, toda noite. O que tem lá embaixo? Ela se inclinou mais perto, sua voz quase inaudível. Anos atrás, havia um homem que morava no apartamento do porão. Ele era recluso, vivia sozinho. Mas coisas estranhas começaram a acontecer. As pessoas ouviam sons, como cânticos e batidas, vindos do apartamento dele. Um dia, ele simplesmente desapareceu, e o proprietário trancou o apartamento. Ninguém foi lá desde então. Um arrepio percorreu minha espinha. E o que aconteceu com ele? Ninguém sabe, respondeu ela, com a voz trêmula. Alguns dizem que ele enlouqueceu. Outros dizem que ele estava envolvido em algo sombrio e sinistro. Mas, seja o que for, esses barulhos começaram de novo, depois que você se mudou. As palavras dela me deixaram ainda mais inquieto, mas eu estava determinado a descobrir o que estava acontecendo. Naquela noite, fiquei acordado esperando os ruídos começarem. Quando começaram, peguei minha lanterna e voltei para o porão. A porta ainda estava entreaberta, e o som estava mais alto do que nunca. Empurrei a porta e entrei. O feixe da lanterna cortando a escuridão. Aproximei-me da pequena porta trancada no canto e puxei-a novamente, mas ela não se mexia. De repente, ouvi um sussurro atrás de mim. Girei, iluminando as sombras com minha lanterna, mas não havia ninguém. O sussurro ficou mais alto e senti uma brisa fria passar por mim. Quem está aí? Chamei, minha voz tremendo. O sussurro parou e por um momento houve um silêncio. Então, as batidas começaram de novo, mais altas e frenéticas. Afastei-me com o coração acelerado e me virei para sair. Quando alcancei a porta, senti uma mão em meu ombro. Gritei e me virei, mas não havia ninguém lá. O sussurro voltou, agora bem no meu ouvido. E saí correndo do porão, batendo a porta atrás de mim. Corri de volta para meu apartamento, minha mente tomada pelo medo e pela confusão.
Tranquei a porta e me sentei no sofá, tentando recuperar o fôlego. Os barulhos continuaram por mais algum tempo e depois pararam abruptamente. No dia seguinte, fui novamente ao escritório do proprietário e exigi saber mais sobre o porão. Ele me olhou com uma mistura de irritação e preocupação. Olha, não tem nada lá embaixo, disse ele com firmeza. É apenas uma área de armazenamento antiga. Eu não sei o que você acha que ouviu, mas garanto que não tem ninguém morando lá. Saí do escritório frustrado e sem esperança. A atitude indiferente do proprietário só aumentava meu medo. Determinado a encontrar a resposta, decidi falar com mais vizinhos, na esperança de que alguém tivesse experimentado a mesma coisa. Naquela noite, bati em algumas portas, mas a maioria dos meus vizinhos ou não tinha ouvido os ruídos, ou estavam com muito medo para falar sobre eles. Finalmente, conheci um jovem casal, Dan e Lisa, que também tinham se mudado recentemente. Nós também ouvimos os ruídos, disse Dan, com o rosto pálido. Está nos impedindo de dormir à noite. Lisa assentiu, com os olhos arregalados de medo. Pensamos que era só a gente. Até vimos alguém no porão uma vez, mas quando fomos verificar, não havia ninguém. Sentindo um senso de solidariedade, decidimos investigar juntos. Concordamos em nos encontrar no porão na noite seguinte, determinados a resolver o mistério. Quando a noite caiu, pegamos nossas lanternas e descemos ao porão. As batidas familiares nos saudaram enquanto descíamos as escadas. Empurramos a pesada porta de madeira e entramos. O ar denso de tensão. Vamos verificar aquela porta trancada de novo, sugeri, liderando o caminho. Aproximamo-nos da pequena porta no canto, e Dan tentou abrir a maçaneta, mas ela ainda não se movia. Afastem-se, disse Dan, puxando um pequeno pé de cabra. Ele o encaixou na frente e deu um empurrão forte, com um rangido alto. A porta finalmente cedeu, revelando um corredor estreito. Trocamos olhares nervosos antes de entrar. O corredor era escuro e apertado, o ar ficando mais frio a cada passo. As batidas ficaram mais altas, reverberando pelas paredes. No final do corredor, encontramos outra porta entreaberta. Eu a empurrei e entramos em uma pequena sala. A visão diante de nós fez meu sangue gelar. A sala estava cheia de símbolos estranhos pintados na parede, e um círculo de velas cercava um altar improvisado. No centro do altar havia um velho livro esfarrapado, com suas páginas cheias de escritas incompreensíveis. O que é esse lugar? Sussurrou Lisa com uma voz trêmula. Eu não sei, respondi, meu coração disparado, mas acho que está na hora de irmos embora. Quando nos viramos para sair, as batidas pararam de repente, sendo substituídas por um profundo rosnado gutural. A sala ficou mais fria e as velas tremularam violentamente. Corram, disse Dan, e nós disparamos de volta pelo corredor. Ao chegarmos no porão principal, ouvimos passos atrás de nós, rápidos e pesados. Passamos pela porta e a fechamos com força, encostando nela para recuperar o fôlego. Os passos pararam e o porão ficou estranhamente silencioso. Precisamos sair daqui, disse Lisa, com sua voz trêmula. Nós corremos de volta para nossos apartamentos, trancando as portas atrás de nós. Sentei-me no sofá, minha mente tomada pelo medo e pela confusão. O que acabávamos de testemunhar? Na manhã seguinte, recebi uma ligação de Dan. Precisamos contar à polícia, disse ele. Eles precisam saber disso. Concordei e fomos à delegacia, relatando tudo o que havíamos visto. Os policiais nos ouviram atentamente, mas o ceticismo era evidente. Vamos investigar, disse um oficial, mas dava para ver que eles não acreditavam. Dias se transformaram em semanas e os ruídos continuaram, mas a polícia não encontrou nada. O proprietário ignorou nossas preocupações
e o medo que tomava conta do prédio só aumentava. Uma noite, ouvi uma batida na minha porta. Quando abri, encontrei a senhora Thompson parada ali, os olhos cheios de terror. Eles estão vindo atrás de nós, sussurrou ela, com a voz trêmula. Precisamos sair. Assenti. Peguei meu casaco e a segui para fora. Reunimos Dan e Lisa e alguns outros vizinhos. E todos deixamos o prédio naquela noite, incapazes de suportar mais o medo. Nos mudamos para outros lugares, mas as memórias daquele porão e o ruído estranho nunca nos deixaram. Mantivemos contato, compartilhando atualizações e tentando entender o que havíamos vivenciado ali. Sempre considerei meu bairro um lugar tranquilo e seguro para viver. Era uma rua residencial sossegada, com gramados bem cuidados e vizinhos amigáveis, que sempre acenavam ao passar com seus cães ou ao cortarem a grama. Mas tudo mudou quando comecei a notar os estranhos encontros dos observadores de janela. Era uma noite quente de verão quando os vi pela primeira vez. Eu havia acabado de jantar e estava relaxando na sala, mudando os canais da TV. As janelas estavam abertas para deixar entrar a brisa da noite, e ao olhar para fora, notei um grupo de pessoas paradas na calçada, do outro lado da rua. Todos estavam olhando fixamente para minha casa. A princípio, pensei que fosse uma reunião do tipo vizinhança em alerta, ou algum tipo de encontro casual. Acenei para eles, mas ninguém respondeu. Apenas ficaram ali, em silêncio, observando. Um calafrio percorreu minha espinha, mas tentei ignorar. Nos dias seguintes, vi o grupo novamente. Eles sempre se reuniam na mesma hora e no mesmo lugar, olhando para minha casa. Comecei a me sentir desconfortável. Quem eram aquelas pessoas e por que estavam me observando? Uma noite a curiosidade tomou conta de mim. Decidi sair e perguntar diretamente. Peguei minha jaqueta e caminhei para fora, sentindo o ar frio da noite. Ao me aproximar do grupo, eles viraram levemente a cabeça para me observar, mas continuaram em silêncio. Ei, comecei, tentando soar casual. Está tudo bem? Vocês estão aqui todas as noites e isso está começando a me assustar. Um deles, um homem de meia idade com barba grisalha, deu um passo à frente. Estamos apenas mantendo tudo sob controle, disse ele com uma voz calma e baixa. Não precisa se preocupar. Mantendo o controle de quê? Eu perguntei, tentando entender o que ele queria dizer. Só nos certificando de que tudo está como deve estar. Ele respondeu de forma enigmática. Assenti lentamente, sentindo uma mistura de frustração e medo. Bem, eu apreciaria se vocês parassem com isso. Ele assentiu, mas não vi nenhuma promessa de mudança em seus olhos. Voltei para casa, sentindo seus olhares nas minhas costas o tempo todo. As reuniões continuaram. E eu comecei a me sentir preso na minha própria casa. Cada vez que olhava pela janela, eles estavam lá, observando. Fechei as cortinas e mantive as luzes apagadas, tentando evitar seus olhares. Mas a sensação de ser vigiado nunca me deixava. Até que numa noite as coisas pioraram. Eu estava lendo um livro na cama quando ouvi um leve batido na janela. Meu coração disparou e eu congelei, ouvindo. O som continuava, suave, mas constante. Lentamente, saí da cama e me aproximei da janela. Meu coração batendo forte no peito. Afastei um pouco a cortina e quase perdi o fôlego. O grupo estava bem ali, do lado de fora da minha janela. Seus olhos estavam arregalados e sem piscar, olhando diretamente para mim. Tremendo de medo, cambaleei para trás. Peguei meu celular e liguei para a polícia, com as mãos tremendo enquanto explicava a situação.
Tem pessoas do lado de fora da minha casa me observando, disse, com a voz trêmula. Eles têm feito isso todas as noites, mas agora estão bem aqui, na minha janela. A atendente me garantiu que os oficiais estavam a caminho e me disse para ficar dentro de casa e manter as portas trancadas. Desliguei e me afastei da janela, ainda observando o grupo do lado de fora. Alguns minutos depois, ouvi o som da sirene se aproximando. O grupo se dispersou rapidamente, desaparecendo na escuridão, justo quando a polícia chegou. Abri a porta e expliquei tudo aos oficiais. Vamos ficar de olho no bairro, disse um deles, em um tom tranquilizador. Mas se você os vir de novo, não hesite em nos ligar. Agradeci e os vi partir, sentindo uma mistura de alívio e medo persistente. O grupo não voltou naquela noite, mas a sensação de estar sendo observado permaneceu. Nos dias seguintes, tentei voltar à minha rotina normal, mas o medo sempre estava lá. Fechava as cortinas e trancava as portas, mas não conseguia me livrar da sensação de que eles ainda estavam me observando, esperando o momento certo para voltar. Numa noite, decidi tomar uma atitude. Instalei uma câmera na sala, voltada para a janela onde eles costumavam ficar. Eu precisava de provas, algo para mostrar à polícia. Naquela noite, enquanto estava deitado na cama, ouvi-o batido novamente. Meu coração disparou enquanto eu pegava meu celular para ver o feed da câmera. E lá estavam eles, parados do lado de fora, olhando para dentro. Liguei para a polícia novamente, e dessa vez eles chegaram rápido. O grupo se dispersou assim que ouviram a sirene. Mas os oficiais conseguiram prender uma das pessoas, uma mulher de uns 30 e poucos anos. Eles a questionaram, mas ela se recusou a dizer por que estavam me observando. Ela foi levada, e os oficiais me garantiram que patrulhariam a área com mais frequência. No dia seguinte, recebi uma visita de um dos oficiais. Estamos investigando seu caso, disse ele. Parece que houve um incidente semelhante em outra parte da cidade. Estamos tentando descobrir se há uma conexão. Você sabe quem são essas pessoas? Perguntei, desesperado por respostas. Ainda não, ele respondeu, mas estamos trabalhando nisso. Enquanto isso, recomendamos que você fique alerta e mantenha as portas e janelas trancadas. Assenti, sentindo uma mistura de alívio e frustração. A polícia estava levando a situação a sério, mas eu ainda não tinha respostas. As reuniões pararam por um tempo, mas eu continuava em alerta, sempre olhando por cima do ombro. Não conseguia relaxar, não conseguia me livrar da sensação de estar sendo observado. Então, uma noite, recebi uma batida na porta. Espiei pelo olho mágico e vi um homem de barba grisalha parado do lado de fora. Meu coração disparou, enquanto eu decidia se abriria ou não a porta. Finalmente destranquei a porta, mas deixei a corrente de segurança no lugar. O que você quer? Perguntei com a voz trêmula. Ele me olhou com aqueles olhos frios e inexpressivos. Desculpe por te assustar, disse ele, mas precisávamos garantir que você estava seguro. Seguro do quê? Perguntei, exigindo uma resposta. Há coisas acontecendo nesse bairro, disse ele, com um tom críptico. Coisas que você não entenderia. Estávamos te vigiando para te proteger. Um calafrio percorreu minha espinha. Eu não preciso da sua proteção, disse, firme. Só me deixe em paz. Ele assentiu lentamente. Muito bem, mas lembre-se, sempre estaremos te observando. Com isso, ele se virou e desapareceu na noite. Fechei e tranquei a porta, minhas mãos tremendo. Eu não sabia o que fazer com suas palavras, mas sabia de uma coisa. Nunca mais queria vê-los novamente. As reuniões pararam e o bairro voltou ao seu estado usual de paz. Mas o medo e a paranoia que eles deixaram para trás permaneceram. Instalei mais câmeras de segurança e me certifiquei de estar sempre alerta, ciente do que estava ao meu redor. Bem, é isso. Se vocês gostaram das histórias,
Por favor, deixem seu like e comentem algo. Isso ajuda o canal a ser recomendado para mais pessoas e valoriza demais o meu trabalho por aqui. Se não for inscrito, se inscreva e considere se tornar membro para me ajudar ainda mais nessa nova fase, narrando todas as histórias. Se você tiver algum relato e quiser que eu narre por aqui, me envie no meu e-mail que eu vou deixar na descrição. Muito obrigado e até a próxima.